Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Vamos que vamos, vamos que vamos. Hoje é fundamental que, se você está no Spotify, já segue o podcast do Professor Alan, ativa as notificações e deixa as 5 estrelas. Se você está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Hoje eu quero conversar com você sobre exatamente o seguinte: esperar o momento perfeito. É como esperar que a estrada esteja sempre livre. Você nunca sai do lugar. Imagina você dizer assim: olha, eu só vou fazer a viagem que eu tanto planejei, quando a estrada estiver completamente livre, não tiver ninguém naquela BR. Se você esperar isso acontecer, certamente você vai ficar cada vez mais para trás, porque outras pessoas começarão a ocupar o seu lugar nessa estrada. Você, enquanto estudante, quantas vezes você já pensou: vou começar quando tiver mais tempo? Vou começar. Lembra lá de trás, você que hoje é mentorado, mentorada, lembra como é que foi lá atrás? E você que ainda não é mentorado, ainda não é mentorada, talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você que já seja mentorado ou mentorada, talvez esteja pensando: vou começar mais forte quando eu tiver mais tempo. Ou, de repente, a seguinte forma de pensar: assim que as coisas acalmarem, eu estudo firme. Ou então, agora não dá, mais para frente vai ser melhor. Deixa eu te contar uma coisa. O mais para frente vira um ciclo vicioso. E por que vicioso? Porque é um ciclo que nunca chega. O mais para frente, ele nunca chega. Porque o melhor momento de você conduzir a sua vida é agora. Não é o tempo perfeito que cria a oportunidade. É a sua decisão que cria o tempo possível. Eu vou repetir: não é o tempo perfeito que cria a oportunidade, é a sua decisão que cria o tempo possível. Lembra disso. É a metodologia que sigo no coach. O que você vê, você cria. Então, essa semana eu estava fazendo uma sessão de coaching com uma coach. Para quem não sabe, coach é o profissional que conduz o treinamento, que conduz a metodologia, e coach é a pessoa que recebe esse treinamento, tá certo? E nessa sessão, a estudante, ela não estava enxergando exatamente o porquê que ela estava num processo de insônia muito profundo. Ela ia colocar a filha pequena para dormir, uma bebê, e quando ia colocar, ela dormia. E isso gerava uma culpa, uma necessidade de acordar para cumprir a meta. Vou preservar o nome dela. Mas eu considero ela uma guerreira, pô, tá cuidando de uma bebezinha e ali buscando transformar a jornada. Mas é tão importante a visão do treinador que um ajuste na rotina possibilitou que ela passasse a dormir melhor, a produzir bem, a estar com tempo de maior qualidade com a filha. Então, o que eu quero dizer com isso, que não é o tempo perfeito que criou a oportunidade. A rotina dela não mudou, mas a decisão de querer mudar, de querer estar
num processo de acompanhamento que criou o tempo possível para ela, porque se ela fosse esperar, ela só ia conseguir isso quando a bebê se tornasse uma criança ou até, quiçá, atingisse idades mais avançadas. Então, é importantíssimo que eu traga histórias como a Coutinho que eu acabei de falar, e eu vou contar uma outra história, que é uma história um pouquinho mais longa, mas preservando o nome. Eu vou chamar essa, eu vou chamar essa Coutinho de agora com o nome fictício, tá? Com o nome fictício de Renata. A Renata esperava sempre um cenário perfeito. Olha só, no caso da Renata é emblemático, porque ela só queria começar quando tivesse 4 horas livres. Ela falava, não, enquanto eu não tiver 4 horas livres, eu não vou nem começar, porque eu não vou fazer bem, na visão dela. Resultado, ela passava semanas sem estudar. E o que que gerou a mudança? Ela aprendeu a usar o que a gente falou no início, da semana anterior, que foi a regra dos 15 minutos. Ela aprendeu a usar os 15 minutos disponíveis como ponto de partida. Então, olha só, o começar, ele é muito importante, porque o começar, ele gera a quebra da inércia, gera a quebra do estado de letargia que você está. Então, quando você rompe essa barreira inicial, não tenha dúvidas que isso possibilita que você avance posteriormente com uma tranquilidade maior. Note que quando você fica muito tempo sem estudar, às vezes uma semana, por exemplo, que você pegou uma gripe forte, o que que acontece? Para você retornar, você fala, não, hoje ainda não consigo. Retorne de forma gradativa. Retornar de forma gradativa é crucial para que você consiga romper a barreira da inércia, a inércia de repouso, para que você conquiste voos mais altos, tá certo? Em poucos meses, no caso da Renata, ela avançou mais nesses pequenos blocos do que em anos esperando o ideal. Eu falo em momentos anteriores ao ingresso na mentoria. E aí, o que que é importante? Você enxergar a Renata antes, que era marcada por adiamentos. Amanhã eu faço, amanhã eu consigo, na semana que vem será melhor, no mês que vem não tem metas para bater, as metas são menores. Sempre tem algo que possibilita, quando você está no momento um, você justificar o que ser melhor fazer no momento 2. Só que quando chega no momento 2 surgem novas atividades. E aí você quer adiar para um momento 3. É exatamente a procrastinação. Ela é extremamente sorrateira. O que é que mudou com a Renata de hoje? O registro de constância diária e o aumento visível de confiança. O aumento de confiança faz com que você queira ir além. E por isso é fundamental que a gente faça o protocolo do agora. Então, defina um microtempo aí no seu dia de hoje. Se você está me ouvindo de manhã cedinho, defina um microtempo. Esse episódio, ele está indo ao ar numa segunda-feira, se for no Spotify, numa terça no YouTube. Então, escolhe um bloco de 15 a 20 minutos do seu dia. Depois, o segundo passo do protocolo do agora. Associa uma meta clara. Durante esses 15 minutos, eu vou revisar o que eu estudei ontem de direito administrativo, ou o ponto que eu estudei ontem de direito constitucional, princípios fundamentais, princípio republicano, por exemplo, numa linha um pouco mais já rebuscada, numa linha de temas e subtemas. Então é fundamental que você siga esta roteirização. E o principal aí, registre a vitória. Anote no planner, no caderno, na plataforma. Hoje avancei, mesmo sem o tempo ideal. Esta frase é a frase que mais marca a carreira estudantil da Renata, porque foi hoje avancei mesmo sem o tempo ideal, porque o tempo ideal nem sempre ele vai aparecer. Então, guarda essa frase, não é sobre estudar o dia inteiro,
é sobre não deixar um único dia passar em branco. Muitos estudantes, quando fazem análise de perfil, dizem assim: professor, eu não tenho todo o tempo disponível. Eu não tenho o dia inteiro para estudar, porque eu estudo e trabalho. Isso é o mais comum, gente. Não é isso que vai determinar que você consiga ou não construir a sua jornada de preparação, a sua aprovação. E por isso que os pilares do método, eles são tão importantes. Porque quando eu falo do pilar do planejamento, não precisa esperar o cenário ideal, mas sim ajustar a meta ao tempo existente, ao tempo real. Por isso que é tão importante a fixação da rotina. Porque é justamente você ajustar a meta que precisa ser cumprida dentro do tempo que você tem. Não é o ideal, é o real. Quando eu falo do segundo pilar, que é o pilar da organização, os ciclos de estudo, principalmente quando tem metas menores, as metas de 30 minutos, permitem que você aproveite qualquer intervalo possível. O professor tem 1 hora e meia de almoço, dá para você aproveitar pelo menos meia hora. Alan, eu ainda não consigo. Bacana, você está falando bem. Ainda não consegue. É tudo uma questão de organização. Por isso o segundo pilar é tão importante aqui. O terceiro pilar, que é o pilar do aprendizado eficiente, neste contexto, ele traz que as pequenas doses de teoria, de questões de revisão, acumulam grandes resultados. Os 30 minutos de hoje, de teoria, os 30 de questões, os 30 de revisões, vão gerar no longo prazo uma soma de montinhos que vai gerar um montão. E isso vai estar atrelado ao que eu tinha falado dessa outra coaching que eu fiz a sessão nesta semana. Isso vai tirar a culpa de não ter feito perfeito e transforma em satisfação pelo que foi possível. Você não vai fazer o perfeito, você vai fazer nesse momento o possível. Lembra, o feito agora é melhor do que o perfeito nunca. O tempo perfeito, ele não existe. Mas a aprovação, ela existe para quem faz o tempo imperfeito ou faz do tempo imperfeito a oportunidade de avançar. Eu vou repetir, o tempo perfeito ele não existe, mas a aprovação existe para quem faz do tempo imperfeito a oportunidade de avançar. Pega papel, pega caneta e escreve agora, deixa para fazer depois. Não. Qual é a tarefa mínima que você pode fazer? Escreve assim: qual a tarefa mínima estudantil que eu posso fazer em 15 minutos? Você vai ver que isso é tão eficiente que você vai começar a querer fazer para outros aspectos da sua vida. Como assim? Qual tarefa em 15 minutos que eu posso fazer aqui no meu trabalho que vai me dar um destaque no trabalho, que vai efetivamente adiantar as atividades que tanto me atormentam? Você vai começar a fazer isso em outras áreas da vida. Por quê? Porque a sua mente vai começar a raciocinar de uma forma direcionada a esse hábito. E depois que você, lógico, fixar, você vai cumprir essa meta ainda hoje, tá certo? Então, é fundamental exatamente o seguinte: compartilhe esse episódio com as pessoas que você lembrou quando falamos de cada ponto dessa jornada. Certamente você lembrou de pessoas que aguardam o momento perfeito. E encaminhar esse podcast para essa pessoa não é sinônimo de apontar o dedo, é sinônimo de demonstrar o quanto você se importa com esta pessoa. Lembra desse alguém que sempre diz: quando tiver mais tempo, eu começo. Certamente você lembrou de alguém quando esta frase foi ouvida. Caminha para essa pessoa e faz a diferença na vida dela. E você, que está esperando o tempo perfeito, que não sabe estruturar um planejamento estratégico de preparação, uma organização adequada. Na descrição desse episódio consta o meu WhatsApp, consta o meu Instagram, WhatsApp 71993811035, Instagram @prof.alaminis. Manda mensagem, pede ajuda e diz: professor, preciso transformar os meus estudos. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio 297. Até lá, valeu, grande abraço.